Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem de 2010. No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para gasolinas em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Então nós temos aqui algumas características, como a densidade, o calor de combustão em kJ por mol, a fórmula de cada álcool, Aí foi dadas as massas molares e a pergunta é: considere que em pequenos volumes o custo de produção de ambos os álcoois... Porra, esse nome é escroto, né? Alcoóis. Eu acho mais escroto isso aqui, mano. Enfim, desculpa aí, gente. Às vezes, vamos lá, continuar. Seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Aí tem lá, letra A, metanol, etanol... Essa aqui é uma questão, cara, que eu já olho assim, cara, assim, tipo jogando a real pra vocês. Vocês sabem que eu falo a porra toda mesmo, o que eu penso e qual é a parada. Pô, essa questão aqui eu acho meio escrotinha, porque se o cara ele não vê as alternativas, ele não consegue resolver a questão. Aí você me pergunta assim, pô Marcelo, por que eu não conseguiria resolver? Porque a questão, ela trabalha um parâmetro de litro, de cada combustível. Então assim... Pô, se você olhar a pergunta, se você quiser dar um pause no vídeo, eu sempre coloco na descrição, tipo enunciado para vocês, Eu não consigo colocar, por exemplo, uma tabela dessa, porque o YouTube ainda não dá essa possibilidade, Mas tipo assim, cara, eu queria que você olhasse a questão e pensasse assim, pô, será que eu conseguiria resolver essa questão sem olhar as alternativas? Então fica aquela parada, que às vezes eu acho que o Enem peca assim na formulação das questões. Então, se você não olha a alternativa, você fica meio sem rumo para poder fazer o cálculo, Então eu queria que você observasse, aqui no vídeo, que todas as alternativas trabalham o nome do combustível, uma quantidade de energia liberada por cada litro de combustível queimado, sacou? Então você tem que ter essa percepção. Então vai a dica, Pô, vai fazer o Enem, se você ficar meio sem chão para resolver as questões de química, olha as alternativas, porque provavelmente você vai ter aí um parâmetro para poder resolver, tá? Então vamos lá. Então lembrando que a gente vai rastrear por cada litro de combustível. Então como é que eu vou fazer aqui, galera? Tá vendo que ele deu a densidade? Toda vez que eu trabalho com o assunto densidade em sala de aula, então assim, vou confidenciar uma parada para vocês. Toda vez que eu estou dando aula lá nos cursinhos, aí o que eu olho? Eu chego lá no início do ano e eu começo a falar do assunto densidade, Aí o que eu vejo? Pô, geralmente os alunos eles torcem a cara, falam assim, densidade é um bagulho tão simples e tal. Aí beleza, eu dou aula. Só que quando chega na temática de combustível e principalmente do tema de soluções, a galera pega os exercícios para resolver com densidade, caraca, e fica muito perdido, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô colocando para vocês agora um card aqui que tá passando com uma aula que eu já gravei aqui pro canal em que eu falo sobre densidade das soluções, entendeu? Porque o cálculo, cara, ele é o de menos, mas a questão é como você vai utilizar isso, tá? Então se liga. Como que a gente precisaria utilizar a informação de densidade para resolver essa questão? Então é bem simples, ó. Densidade, então tipo assim, só uma revisãozinha rápida. Se eu perguntar para você o que é densidade, aí eu acho que você que está assistindo o vídeo está falando assim, densidade é igual a massa sobre volume, tá? Aí tem uma formulazinha D é igual a M sobre V, Mas, porra, o que essa parada quer dizer? A densidade, gente, é uma relação matemática entre massa do material pelo volume do material. Assim, em outras palavras, não querendo falar muito bonito, massa do material pelo volume do material. Falando meio que um português, assim, que daria pro tio da portaria entender, tá ligado? Que é assim... quando a gente fala massa, não é certo a gente falar peso, tá ligado? Mas às vezes a pessoa entende melhor assim. É como se fosse, então, quando eu falo essas paradas, eu tô meio que dando a cara a tapa, porque tem sempre alguém que vem aqui nos comentários e fala, mas você não pode falar porque o conceito é diferente. Eu sei que é diferente, mas só pra todo mundo entender, que é assim. Massa é como se fosse peso, tá ligado? O pessoal geralmente entende mais como peso.
E o volume é como se fosse espaço ocupado, tá ligado? Então, tipo assim, se você tiver um copo com água até a borda e você enfiar o dedo aqui, nesse copo com água, o que vai acontecer? Seu dedo vai ocupar espaço e vai sair água. Então, isso quer dizer que o seu dedo ocupa um determinado volume, tá ligado? Então, aqui, o que nós temos? Ó, nós temos que a densidade, né, do combustível é o quê? Pela massa do combustível, né? Aí se você tem dificuldade sobre isso, já vai entendendo como peso. Então, ó, massa do combustível dividido pelo quê? Pelo espaço, né? Ou seja, pelo volume do combustível, né? Então, o espaço do combustível, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho, olha só, agora que é a sacada, espero que você nunca mais esqueça disso, ó. Eu tenho 0,79 gramas do metanol. Metal, eu estava ouvindo Iron Maiden antes de gravar essa aula. Então, olha só, 0,79 gramas do metanol a cada o quê? 1 ml do metanol. Sacou? Se você tem dificuldade ainda, se você ainda não entendeu isso, aí depois você vê o card que eu falei para vocês anteriormente, né? Só que, porra, a densidade dos dois é a mesma, tá ligado? Então, cara, onde você tá vendo metanol, você também poderia ver etanol, que o resultado vai dar o mesmo. E como a questão gira em torno de 1 litro, o Enem já cobra de você a capacidade de converter litro para mililitro, né? Que também eu tô passando o card aqui agora para quem tem dificuldade disso. Então, enquanto eu estou escrevendo aqui e fazendo o cálculo, eu queria falar para vocês que a minha experiência, cara, como professor de cursinho, é que geralmente quando a gente fala de, converte para ml, para litro, né? Meu irmão, o pessoal se embanana todo, fica todo perdido, tá? Então, não vai pro Enem sem ter isso fixado na sua mente, como que se dão essas conversões de massa e volume. Enfim, fazendo esse cálculo aqui, a gente chegaria a 790 gramas do combustível. Aí, isso daqui pode ser tanto do etanol quanto para o metanol, perfeito? Então a gente já sabe que em 1 litro, seja lá de qual é o combustível, eu teria uma massa de 790 gramas, tá? Para que a gente vai usar isso? Então aqui ele diz o calor de combustão em kJ por mol. E o que você entende? Kilojoule a cada 1 mol. Kilojoule por mol é quilojoule por cada 1 mol. Então se eu tiver 1 mol do metano, eu tenho essa quantidade de energia liberada. Se eu tiver 1 mol do etanol, eu tenho essa quantidade de energia liberada, né? Então aqui vira uma questão de estequiometria, né? Então como é que a gente vai fazer? Ó, se 1 mol do metano libera essa quantidade de energia, e o que eu tenho de informação é a massa de combustível em 1 litro, né? Eu vou pegar essa fórmula aqui, CH3OH, e vou aqui na questão e pego as massas, tá ligado? Então eu vou fazer o cálculo da massa molar. Se você não sabe fazer cálculo da massa molar, tá passando um card aqui agora de uma aula que eu falo sobre isso, né? Aí eu faria assim, tipo assim, 12, cada carbono vale 12 gramas, né? Aí com mais 4 hidrogênios, que vai dar 12 com mais 4, 16. Com mais 16 vai dar 32. Então eu tenho 32 gramas por mol. Ou seja, se eu tiver 1 mol, eu tenho 32 gramas. Então agora eu posso fazer assim, ó. Se 32 gramas corresponde a 1 mol e cada 1 mol libera 726 quilojoules, né? 726 quilojoules liberados. Se eu coloco liberado, eu não preciso colocar um menos aqui, tá, gente? Porque se eu digo que liberei, entende-se que é negativo, né? Como eu tenho a informação da massa de metanol em 1 litro, eu vou colocar 790 gramas aqui, né? Aqui eu não preciso utilizar, né? Então isso aqui eu poderia cortar e comparar aqui diretamente, tá ligado? Se 32 gramas libera isso de energia, 790 gramas X, tá ligado? Aí, pô, mano, é claro que você tá olhando e vai falando assim, putz, isso ia dar um trabalho do cacete para poder resolver. Então, pô, o cara tem que estar bem em matemática, né? Então isso aqui vai dar aproximadamente 17.923 quilojoules. Show? Isso é a quantidade de energia que 1 litro de metanol libera. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo para o etanol, a mesma linha de raciocínio. Então vamos lá, vou fazer aqui embaixo, aqui no pedacinho. Então se liga. Aí eu ia pegar o etanol e ia fazer o cálculo da massa molar, né? O que eu ia chegar à conclusão? Que o etanol ele tem uma massa de 46 gramas por mol.
Ou seja, se eu tiver 1 mol, eu tenho 46 gramas. E esse 1 mol libera 1.367 kJ. Então, eu ia fazer a mesma linha de raciocínio aqui anteriormente. Então, o que eu teria? 46 gramas de etanol, eu teria uma quantidade de energia liberada igual a 1.367 kJ liberados, tá? Vou pegar, já que a densidade é o mesmo, então 1 litro também vai ter 790 gramas. Ia colocar aqui de etanol e X. Ia efetuar esse cálculo, né, que também ia dar um trabalho desgraceiro, né, para fazer. E ia dar isso aqui 23.476 kJ. Aí, beleza. Aí vamos comparar aqui, ó. A questão, ela gira o que, ó? Considere que em pequenos volumes o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo, né? Então, o valor para você chegar a 1 litro de cada é o mesmo, entendeu? E o que seria, do ponto de vista mais vantajoso? Então, a gente tem que entender que, do ponto de vista econômico, o que vai ser melhor para mim é o que vai liberar mais energia. Por quê? Cara, o que eu gasto para produzir um litro de metanol é o mesmo que eu gasto para produzir 1 litro de etanol. Então, o que vai ser mais econômico é o que libera mais energia. Então, se eu quero um combustível, eu quero o ponto de vista energético, entendeu? Então, nesse caso, a gente já está vendo que o metanol ele não seria uma boa escolha. Por quê? Porque, 1 litro libera isso. E o etanol libera bem mais, então o etanol é muito mais vantajoso. Então vamos para as alternativas. Ó, a letra A não pode. A letra C não pode. Aí ficamos entre a letra B, D e E. Então olha só. A questão ela diz o seguinte, na letra B, ó, o etanol, pois sua combustão completa, fornece aproximadamente 29,7 kJ. Vamos lá. Olha o que a gente chegou, ó. 23.476, então não pode, tá? Então aqui não pode porque o valor de energia tá errado. Na letra D, ele trabalha com 23,5 MJ, ou seja, megajoules. Aqui a gente está em quilojoules, mas se eu tiver que passar isso daqui para megajoule, o que eu vou fazer? Eu vou, no caso, dividir por 1000, né? Então eu teria, ó, 1, 2, 3, eu teria 23,476 megajoule. Só que isso daqui é aproximadamente 23,5, né, megajoules. Então, a letra D seria a alternativa correta, né? Na letra E, ele fala de 33,7 megajoules, que não teria como, né? Então, a letra D seria a alternativa correta, beleza? Então, é uma questão que o cara tem que saber interpretar, o cara ele tem que ter essa percepção que as alternativas vão te dar um parâmetro para você fazer o cálculo e, particularmente, eu acho essa questão complicada dentro do contexto da prova pelo seguinte. Primeiro, porque o cara tem que ter essa percepção de ver as alternativas. Então, já acho que é uma sacanagem. Segundo, os cálculos são meio chatinhos, né? E terceiro, cobra do cara lá uma capacidade de interpretar como que ele vai usar as variáveis. Então, o cara, meu irmão, às vezes tá cansado, e é o que eu sempre digo, às vezes tem um cara que tá escroto do teu lado, comendo biscoito, tá ligado? E o cheiro tá bom, ou o cheiro tá ruim, ou tá fazendo um barulho chato. Às vezes passa um carro de funk na rua e você, meu irmão, alguns detalhes acabam passando e você nem percebe, tá? Bom, galera, então é só isso. Espero de coração que esse gabarito comentado possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro das atualizações e se puder compartilhar aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera. Fica na paz aí.